Olá! O nosso assunto hoje é um breve histórico do balé desde a sua origem aos tempos atuais. Balé vem da palavra balletto, que significava bailinho ou bailado, é de origem italiana. O balé é uma dança que teve sua nascença na Itália, nas cortes, no reinado, e que foi se expandindo para outros lugares. Bom saber que o balé ele começou com apresentações teatrais, onde os atores apresentavam, através de gestos e de dança, recitais de poesias e histórias. Era acompanhado também com musicais. Depois, o balé passou a ser mais divulgado e ter mais fortalecido quando chegou nos mundos franceses, quando aconteceu também a fundação da Academia de Dança, fundada pelo rei Luís VI, e que foi se expandindo e criando novas formas. O balé passou depois a ser considerado uma atividade profissional. Aconteceu a influência e a participação das mulheres, as quais colaboraram com contribuições de inovações no mundo do balé. Era justamente através da dança e da música e do diálogo que se apresentava temas ligados às situações atuais e de outros momentos da cultura francesa e italiana. Também nunca deixou de ter a participação de coreógrafos italianos, mesmo na época em que ele começou a ser difundido na França. Outra modificação do balé, quando ele passou a fazer parte de um espetáculo mais sofisticado, o balé ópera. Nesse existia a participação apenas de canto e de dança, sendo depois passar por mais modificações, e hoje nós temos um balé onde o principal movimento é a dança e a música na ponta do pé, através do balé chamado de balé clássico. Então, essa dança tão antiga do mundo europeu, que iniciou nos salões nobres, foi difundindo em outros lugares do mundo e que chegou também em Cajazeiras. Aqui em Cajazeiras, quem conta bem a história do balé é a professora Maria de Fátima Leite, cajazeirense, e que trabalha a arte de dançar balé aqui, adicionando mais uma modalidade cultural na cidade do Padre Rolim. A nossa conversa hoje é com a professora de dança de balé, Maria de Fátima Leite, que desenvolve um trabalho do referido gênero de dança aqui na cidade de Cajazeiras. Inicialmente, a gente pergunta à professora Fátima de onde é a sua naturalidade, se você é originária aqui de Cajazeiras mesmo, ou migrou de algum lugar aqui para Cajazeiras. Conta a sua história de início, como sua vida, e, ao mesmo tempo, você já começa a fazer um relato da sua vida como estudante, em que escola estudou, quais as modalidades de ensino que você tem, a sua formação geral escolar. Boa tarde, Maria do Carmo. Eu sou de Bom Jesus, natural de Bom Jesus, e meus pais foram para São Paulo na década de 70, e não deu certo lá e resolveram voltar para cá. Só que veio para Cajazeiras. Desde então, na década de 70, em 73, veio para cá e aqui estou, desde 73, né? Minha formação, eu estudei, na época era primário, o ensino fundamental, o infantil, que a gente chama hoje, na escola Cianzinha Ramalho, que era localizada ao lado da paróquia São José. Na época era capela. Depois fui fazer, que hoje se refere ao 6º ano, mas na época era 5ª série, né? Eu acho que você sabe que naquela época que a gente fazia era diferente, né? E no diocesano, colégio diocesano, Padre Rolim, 1º e 2º grau, que hoje é o ensino, né, médio, fundamental, né? E
eu terminei lá, né? E depois fui fazer o meu curso, após terminar o 2º grau da época, fui fazer o meu curso de balé, né? De aperfeiçoamento técnico, aprimorar minha técnica e me preparar para ser professora de balé. Então, como foi assim que despertou em você esse interesse de estudar balé? Visto que morando numa cidade interiorana como Cajazeiras, e a gente sabe que esse ritmo, esse gênero clássico não era tão presente. O que foi que lhe motivou a você gostar e querer aprender a dançar balé? Olha, na época que a gente veio para morar aqui em Cajazeiras, né? Em 77, chegavam as irmãs da Sagrada Face, as irmãs italianas. E elas traziam com elas, na bagagem, muita coisa que gostaria de passar para as pessoas aqui. E, através de irmã Fernanda, ela era uma pessoa que gostava da arte, não só né, da música que ela gostava de passar, mas todo tipo de arte. Ela falava sobre a arte plástica, o balé clássico, falava sobre a música clássica. E, através das irmãs, eu comecei a desenvolver um certo interesse, né? Participando de eventos, participando de grupos, como grupos de jovens, que ela formava, e não só passava a catequese, a questão de formação religiosa, mas também, através da arte, ela conseguia transformar alguns jovens, passar a formação para que eles se interessassem e tivessem um motivo. Porque lá onde a gente morava não tinha, naquela época não existia informática, não existia opção para os jovens. O que é que ela via? Então, qual a opção? Através da arte, alguém interessa através do teatro, da dança, da música, despertar nesse jovem um interesse e, através disso aí, uma certa formação, uma forma de não só de catequizar, mas de trabalhar a parte social e cultural dos jovens daquela época. E eu fiz parte desse grupo, né? E as irmãs tinham essa missão, né? Não só a missão da questão religiosa, mas, através da arte, os jovens se descobrir para que buscassem um caminho de formação de pessoa, de como ser alguém na sociedade, de ocupar um espaço na sociedade. E ela se preocupava muito com nossos jovens, nós jovens da época, né? E foi através das irmãs da Sagrada Face, foi através de irmã Fernanda que me despertou a vontade, o interesse de dançar, né? E de fazer o balé clássico, que eu não conhecia. Filha de agricultor, né? Fui agricultora também, trabalhei na roça, mas me despertou o interesse e ela viu e percebeu, né, esse interesse. Através desse interesse, ela começou a me ajudar, a me dar algumas dicas. A primeira coreografia foi ela quem criou, né? Veio a madre superiora da Itália, veio um padre, e ela pediu para que fizesse uma apresentação para recepcionar, né? Para tipo uma recepção, de mostrar os nossos jovens o que é que eles tinham de bom para oferecer, o que eles tinham aqui. E ela criou uma coreografia com uma música religiosa, mas foi uma coreografia, foi ela quem criou. E, junto com mais 5 meninas, a gente fez um trabalho. Foi a minha primeira coreografia, foi irmã Fernanda quem criou a coreografia, e daí ela viu que eu tinha um dom, né, o dom de dançar, de trabalhar essa parte, e aí ela buscou a me ajudar, né, trazendo informação, trazendo orientação sobre a dança, aonde nasceu, música, qual música usar, o que é que se deve fazer, né? Mesmo não frequentando ainda uma escola, mesmo não tendo a oportunidade. E lá na frente ela me deu essa oportunidade.
Então, e a sua família? Logo quando você despertou esse gosto pela dança, uma dança rara, uma dança que aqui em Cajazeiras teria uma repercussão assim bem extraordinária, visto ser diferente, ser clássica, ser do mundo mais nobre. Qual foi a reação da sua família? Ela apoiou? Houve algum obstáculo? Olha, pela falta de formação e de informação também, né? Meus pais nunca frequentaram uma escola, foram assim, não preparados, né? Não sabiam o que significava. Apesar de não saber, minha mãe sempre me apoiou. Meu pai ainda não tinha ideia, não aceitava muito, tinha uma ideia errada. Depois foi que ele veio aceitar, apoiar, mas eu já estava numa fase adulta, eu já estava dando aula, né? Mas no início, quando eu comecei a dançar, ele rejeitava essa possibilidade de ter uma filha que fizesse balé clássico. Ele não sabia nem também por não saber, né? E não é culpa dele, não tinha formação. Depois a gente começou a conversar e eu colocar, passar para ele. E aos poucos, mas foi difícil, não foi fácil. E quanto ao resto da família, meus irmãos e tios, eles sempre me apoiaram, né? Mas, a princípio, meu pai não aceitava, mas depois ele respeitou e, aos poucos, foi aceitando, certo? E me diga uma coisa, você falou que foi a irmã Fernanda que deu o pontapé inicial, né, que despertou. Mas depois, as aulas que aconteceram, houve depois a participação assim sua em oficinas em outras cidades, teve assim intercâmbio e contato com outras pessoas do mundo artístico, do gênero da dança? Sim, irmã Fernanda ela me encaminhou, né? Me deu todo um apoio. Ela, desde o início, desde a minha infância, e eu sempre colocava para ela que queria fazer. Não tinha aqui, não tinha em Cajazeiras, só tinha em João Pessoa, não tinha condições. E ela disse, tem que estudar, e tinha que terminar pelo menos o segundo grau para me encaminhar, ela sempre falava, para me encaminhar para um curso, né, que pudesse me preparar tanto para dançar como para ensinar, passar para outras crianças, outras pessoas. E aí, em 89, ela me deu essa oportunidade e pagou. Ela e a congregação foi responsável para pagar o curso. É muito caro na época, em Fortaleza. Eu estive em Fortaleza, em 89. E ela me deu todo o apoio, tanto ela como a comunidade. A gente chama a congregação da Sagrada Face, a comunidade dela. Apoiou e pagou minha estadia, o curso, deu total apoio. Depois de 89, eu fui convidada para dar aula na Academia Bemiqué, na época, ali na Padre Rolim, que a doutora Ana, na época, era dona, a esposa do doutor Clóvis Rolim, e hoje não existe mais essa academia. Depois, antes disso mesmo, fui convidada para ser coreógrafa da festa da filha de doutor Diosdé, Érica. E lá, então, descobriram, né? E aí essa pessoa, a doutora Ana, estava lá e me procurou. E aí eu comecei a dar aula lá na academia. Após isso, eu fiz cursos, oficina de dança, no FENARTE, né? No FENARTE, em João Pessoa, em 95 e 98. 2004, eu fui ao Festival de Inverno em Campina Grande e fiz várias oficinas nesses festivais, né? A gente foi representando Cajazeiras, tanto eu como outra pessoa que fez parte, né, do trabalho. E aí a gente fez parte e representou. Fiz o curso além do clássico, as oficinas do clássico, do balé clássico, em 95, com uma cubana chamada Isaura, né? E fiz, no 95, fiz dança de salão com Carlinhos de Jesus, quando na época esteve lá no FENARTE, no Espaço Cultural, Carlinhos de Jesus. E em 98, sapateado com Simone Cavalcante, que ela é uma paraibana, mas mora no Rio há muito tempo.
fiz sapateado e fiz dança contemporânea com Zélia Monteiro, que é uma bailarina conhecida do balé, do corpo de balé do BH, né, Belo Horizonte, e chama-se Corpo, né, o nome do corpo do balé. Não sei se ainda existe, mas chama-se Corpo, chamava, né, não sei. Aí, mas, além dessas oficinas, tive a oportunidade de participar de outras oficinas que faziam, assim, paralelo à oficina do clássico. Se é bom você ter um conhecimento além do balé clássico, para você ter, por exemplo, a dança livre, teve a oficina com danças livres, que a gente chama, que usa o balé clássico, mas não alguns exercícios, mas não é tão rígido como o balé clássico, para criar uma outra técnica em cima dentro do balé clássico. E aí teve a oportunidade de conhecer outros profissionais, né? Luiz Miguel, lá no Festival de Inverno, Luiz Miguel é um bailarino cubano que deu aula, né, de dança clássica no Festival de Inverno, e em 2004, e nós estivemos com Duda Braz, que é uma grande bailarina do Corpo de Balé de São Paulo, do Teatro Municipal de São Paulo. Muito conhecido o trabalho dela. Duda Braz tem uma técnica mais infantil para dar aula mais para iniciante, o baby class, criança de 2, 3 anos. E aí eu aperfeiçoei minha técnica e conhecimento com Duda Braz. Professora Fátima, qual é a relação ou a influência do vestuário? A gente percebe que há todo um vestuário assim adequado para as apresentações de balé. O que é que isso influi? A questão do calçado, das vestimentas e de outros adereços? Figurino, né? Em relação ao figurino, é necessário que a bailarina esteja à vontade, com roupas confortáveis e com roupas de malha que ajuda nos exercícios. Ou seja, o corpo precisa alongar, tem exercício de flexão, flexibilidade com o corpo. E é necessário que esteja com a roupa adequada para fazer e realizar certos exercícios. Em relação ao sapatilha, nós chamamos de sapatilha. Para iniciante, para quem vai começar, a sapatilha de meia ponta, ou seja, aquela que fica flexível, que consegue realizar alguns exercícios com os pés, mas que fica na meia ponta e não na ponta do pé. A sapatilha de ponta é para quem já está em um nível avançado, já está pronta no equilíbrio, na postura, pronta em fazer alguns pulos, piruetas, alguns exercícios, alguns movimentos que ela tem segurança em fazer na ponta. Aí nós chamamos de sapatilha de ponta. Aí existe até algumas dúvidas. Aliás, uma dúvida que há muito chega: eu quero dançar com a sapatilha de gesso. Não existe. Há muita gente, mas aquilo não é sapatilha de gesso? Não existe sapatilha de gesso. Existe a sapatilha especial, tem um material em que a bailarina se equilibra na ponta do pé, mas para isso é necessário que ela esteja pronta, principalmente a base, que nós chamamos a base é o pé. O pé, quando se coloca dentro da sapatilha e ele fica na posição correta, ele está pronto para fazer alguns exercícios, algumas piruetas, é necessário realmente uma preparação, anos de preparação, para que ela esteja bem e faça uma boa apresentação na sapatilha. E para isso é necessário também praticar com a sapatilha. Após ela fazer um exercício e aula com a meia ponta, quando ela está pronta para fazer na sapatilha de ponta, aí a professora ou o professor, você está pronto, traga a sapatilha, começa a exercitar, ou seja, realizar os exercícios que ela fazia e a outros exercícios que vai fazer e realizar com a sapatilha, no decorrer da aula. Então, são várias etapas do balé que tem que ser respeitado, tem que se preparar para chegar na ponta. Professora, você poderia citar nomes de alunos seus que hoje estão aí galgando no campo profissional do balé? Posso. Você, quando chegou, antes da gente começar, você encontrou uma jovem aqui, o nome dela é Cristiane. Hoje, ela faz aula comigo
e há muito tempo, há uns 10 anos, e hoje já dá aula, tem um balé chamado Raio de Luz, em Bom Jesus, na minha cidade, a qual ela é professora e coreógrafa, né? Tem Cristiane, tem Leandra, que trabalha no Rio Grande do Norte, e Tenente Ananias, e ela dá aula aqui na Arena, né? Aqui na Arena, dá aula de balé clássico. Temos o quê? Gregório, que é um professor de dança e coreógrafo, que também já trabalhou comigo aqui, já fez, mas e dá aula, trabalha em Souza, numa escola de dança numa escola, né, em Souza. Tem Juliana, que é filha de doutora Emeire, que é psicóloga, e doutor Bosco, João Bosco, que é odonto. Eles têm assim um respeito muito grande pela a dança, por a arte em geral. E Juliana fez balé comigo dos 3 aninhos até a formação dela, terminou e fez outros cursos com outras pessoas, dançou, e hoje ela tem um estudo de dança, né, na Barão do Rio Branco. Tem Vanúbia, que é da comunidade religiosa do bairro Pôr do Sol. Eu esqueci, não sei, da escola, eu não sei, não me lembro mais a escola. Vanúbia fez balé comigo e dá aula lá. E tem outras meninas que passaram, né? Tem o Jonas Carlos, que hoje é professor, não sei se eu não me lembro mais a universidade. Eu sei que ele fez aula, terminou aqui, fez com a gente, foi professor de dança de salão e fez dança contemporânea na Bahia, tem a formação dele na Bahia, o curso superior, e hoje já dá aula lá fora, né? Temos Ítalo também, que passou por uma formação, fez aula comigo há alguns anos, e hoje está terminando o curso dele e está dando aula também. Então, tem vários jovens que passaram a formação aqui na Escola de Dança do NEC, e é muito bom ver o fruto, né, daquilo que foi semeado, né? Então, ver um retorno é uma satisfação enorme, ver esses jovens, e é que a gente, de qualquer forma, faz parte da história da formação desses jovens, e passaram aqui pela escola do NEC, Núcleo de Extensão Cultural da UFCG. A sua escola já participou de algum evento fora da cidade, ou aqui dentro da cidade também? Ela já teve participação em eventos com esse tipo de dança? Nós tivemos a apresentação, né, lá no Rio Grande do Norte, né, não com todas as alunas, mas como você viu aqui, tem a primeira bailarina, que Lorena, ela representou vários eventos, já nos representou. Juliana também já fez várias apresentações, vários eventos, e eu me sinto gratificada, né? É gratificante ver esse desempenho dos meninos, dos jovens, fazendo um trabalho e representando não só a escola aqui, mas como a própria cidade, né? E para a gente também tem a Cristiane e algumas alunas que, além da escola, faz parte de outros grupos e apresentaram lá fora, né, coreografias modernas, contemporâneas, não representando as minhas coreografias, mas de outro coreógrafo, de um outro grupo, mas, de qualquer forma, representa aqui a escola da gente, né? A nossa escola, aliás, desculpa, a nossa escola, certo? Então, para a gente é muito importante, né? Não só para a gente, mas é um incentivo para as meninas que estão começando agora. Atualmente, a sociedade cajazeirense, ela manifesta receptividade com relação ao seu trabalho? Olha, manifesta. Desde que a gente faz um trabalho não só de divulgação, a gente tem dificuldade em alguns setores. Agora, não vou generalizar, dizer não tem um apoio
não tenho nenhum apoio. De ter, tenho, mas ainda fica muito a desejar alguns setores da sociedade, alguns setores políticos, a falta de apoio em relação ao incentivo à cultura. Não só a mim, não só a escola de dança, mas em outros segmentos, como o teatro, como a música. Ainda falta aquele empurrão, aquele incentivo para que a gente possa crescer, para que esses jovens tenham seu espaço, para que os jovens conquistem seu espaço e se revelem através da arte. E a arte tem um poder de transformação, Maria do Carmo, acho que você sabe disso. Por exemplo, eu não vou citar, mas tem alguns jovens que chegaram, porque nós temos alguns jovens que participaram, foram bolsistas, né? E hoje já têm uma profissão, e hoje procuraram outro caminho. Não foi a dança, mas tem outra formação. Mas dizem que foi graças à dança e à oportunidade que tiveram aqui dentro da escola, como bolsista, que se descobriram. Não foi a dança, mas foi outra formação, pedagogia, fisioterapia, entendeu? Mas, através da dança, deu uma forma, um pontapé inicial para que esses jovens se descobrissem o que realmente queriam da vida, né? Através da arte. Rapidinho, explica como funciona essa questão de ser bolsista. Olha, o processo de bolsista, a gente faz o seguinte, seleciona a criança ou jovem que vai fazer parte, né, desse projeto, tem que estar em sala de aula, a gente tem que acompanhar, nem que seja de longe, para saber, porque o jovem pensa que a gente não acompanha, para saber como é que está o desempenho, o interesse pelos estudos é necessário, como é que está o boletim, como é que está o comportamento em casa, se melhorou, que a gente pega alguns problemas, algumas jovens problemáticos, alguns problemas na área de risco, ou seja, de violência, alguns problemas que chegam aqui e trazem, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo e vai acompanhando. Aí é necessário que a gente acompanhe, aonde, a baixa renda, se é desempregado, tudo isso são critérios que a gente envolve todo um processo para que participe da Bolsa, né? Então, a gente deixa o espaço agora para a professora Fátima fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Não, para agradecer pela oportunidade, né? Agradecer ao Diário do Sertão, a você, principalmente, de passar, de divulgar, e que precisamos abrir os olhos diante da tanta violência que existe e que o mundo oferece para nossos jovens. Então, vamos procurar ocupar esses jovens em um segmento de arte. Não precisa necessariamente que seja só da dança, mas daqui tem violão, tem karatê, tem capoeira para os meninos, tem gibi no artesanato. Então, aqui tem um espaço em que a sociedade pode nos procurar, os pais de alunos, pais que estão preocupados em ocupar esses jovens para que se descubram e não fiquem com a mente desocupada, porque você sabe, mente desocupada, segundo os nossos antepassados falam, os avós, mente ocupada, espaço onde o inimigo, ou seja, o diabo pode ocupar, né? Então, vamos ocupar com coisas boas. E a arte é um espaço bom e excelente para que os jovens se descubram. E aqui tem como uma forma de socializar, de se encontrar com outros jovens, de trocar experiência. E aí se identificar com uma dessas atividades de alguns segmentos que a gente tem. Teatro com Beethoven, tem professor Edilson em violão, professor Pedro com violão, tem o karatê com o mestre baiano, tem capoeira com o mestre baiano e karatê com o mestre, que eu não sei o nome dele, o professor.
E aí você vai se identificar com algum dessas atividades que o NEC está, o espaço, e a UFCG oferece. Esse espaço é justamente para que a sociedade tenha a oportunidade de frequentar, e sem falar nos projetos de música, com o professor Naldin, né, que tem, final de semana, tem vários finais de semana que tem, e ele oferece a questão de projetos musicais, né? Então, o NEC, Núcleo de Extensão Cultural, está aberto para receber a sociedade de Cajazeiras. Então, agradecemos à professora Fátima Leite por esse momento tão bacana da gente difundir aqui, através do trabalho que ela faz, somando a mais uma modalidade cultural na cidade de Cajazeiras, não é? Que é a dança do balé. A gente também parabeniza pelo 1º de setembro, que foi o Dia Nacional do Bailarino e da Bailarina, os nossos parabéns, e que seu trabalho na dança seja o avanço como a cadência dos passos do balé. Muito obrigada, professora Maria de Fátima Leite, sucesso.